Olá, meus irmãos, que a graça e a paz estejam com todos em nome de Jesus. Vamos dar início a mais uma aula da EBD. Assim como os irmãos têm acompanhado, agora nós estamos em um novo horário, um novo dia, né, na segunda-feira, no período da noite. Agradeço desde já a presença de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, e louvo a Deus por esse momento, por essa ferramenta que o Senhor nos deu nesse momento de estar um pouco mais próximos dos irmãos, de estar aprendendo junto com cada um de vocês. Primeiramente, meus irmãos, vamos orar, agradecendo ao que Deus tem feito nas nossas vidas esse momento. Esteja fechando seus olhos, aonde você está agora, e vamos agradecer. Pai querido, Pai amado, Senhor, gratidão a Ti, Senhor. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Louvamos o Teu nome, Pai, pois sabemos que o Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso, Pai. E só o fato, Pai, de estarmos aqui, Senhor, presente, Pai, assistindo essa aula, Senhor, estar prestando esse momento de culto a Ti, Senhor, mesmo que seja, Pai, por essa ferramenta online, Pai, que não seja pessoalmente, Pai, presencialmente, Senhor, mas nós sabemos, Pai, que muitas pessoas e muitas vidas estão sendo alcançadas através dessa ferramenta, Pai. Que toda mensagem, Senhor, tudo que for falado aqui hoje, Pai, seja para engrandecer somente o Seu nome, Pai. E que todas as pessoas que estão assistindo, Senhor, a esse momento dessa aula, Pai, estejam com o coração aberto para estar recebendo da Sua palavra, Senhor. Estar se alimentando da Sua palavra nesse momento, Senhor. Te agradecemos mais uma vez, Pai, e nos conduz, Pai, durante esse período que nós estaremos juntos aqui, Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, como os irmãos sabem, nós vamos dar continuidade ao livro de Eclesiastes e Cantares, né? Nós estamos na aula 12. Eu vou abrir o PowerPoint aqui para estar compartilhando junto com os irmãos. Eclesiastes e Cantares. Então, nós estamos na aula 12. O tema da aula hoje é o amor perfumado. Qual que é o alvo da lição hoje, meus irmãos? É reconhecer a importância de cantares para renovar o amor e alimentar o amor do cônjuge. Perceber que sempre são necessárias ações para manter aceso o amor e cultivar caráter íntegro e honesto, elogiar sempre a pessoa amada. Então, meus irmãos, nós vamos ver hoje itens e características de uma pessoa que a gente costuma dizer, né, romântica, né, que a gente gosta de fazer elogios. Então, nós vamos ver hoje, essa aula é muito ligada ao casal, né, então que os irmãos estejam acompanhando, estejam passando essa aula, estejam compartilhando com as pessoas que vocês acham que é interessante estar ouvindo dessa mensagem, né, e vamos lá, meus irmãos. Então, o texto hoje, ele se encontra, o texto básico, em Cantares, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 11. Nós não vamos ler ele inteiro agora, vou estar fazendo uma breve passagem aqui por cada tópico que a gente for falando, então eu vou estar lendo esses versículos para os irmãos estarem entendendo melhor, certo, meus irmãos? Qual que é a introdução da aula, então, meus irmãos? O livro ele é iniciado com a bela cena de uma menina de aproximadamente 16 anos, expressando o desejo de estar com o rei. Então, naquela época, né, todos os países do antigo Oriente Médio, né, o rei ele tinha como hábito escolher as virgens da população, né, como candidatas ao casamento, né, e eles passavam pela escolha real da beleza junto a outras mulheres da corte antes de casar com o rei, né, e a fase da conquista começa com os desejos internos da sulamita sendo expressos em voz alta a sós no palácio. A noiva revela 3 atitudes essenciais do amor conjugal que devem estar presentes no período de namoro e continuar durante o casamento, que é o que nós vamos acompanhar agora, meus irmãos. O primeiro tópico, então, é caráter íntegro, carícias e perfume atraente. Então, ele está ali em Cantares, do capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. E o primeiro item desse caráter íntegro, né, é o beijo. Então, vamos dar uma olhada ali no versículo 2 de Cantares, que diz assim:
Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho, né? Então, o tipo de figura que a sulamita utiliza, né, que no caso a gente falou que o vinho, ele nos permite dizer que ela está embriagada pelo desejo, né? Sufoca-me com beijos reflete acuradamente o sentido do hebraico, né? A expressão beija-me indica que a amada está fazendo um convite desejoso a Salomão para desfrutarem das carícias e delícias do amor até o amanhecer, né? Extenso e o significado do vinho, né, no Antigo Testamento e em todo o Antigo Oriente, né? De maneira geral, que ele simboliza alegria, assim como nós já lemos em outras aulas, né? A questão da bebida naquela época, então era comum em festas, né? E todo esse momento da hora de compartilhar as bebidas, o vinho, como assim fala a figura, né, do vinho, ele simbolizava alegria, né? E sinônimo de bênçãos e prosperidade, é onde está presente nas festas. Não podendo faltar, muito menos no casamento, né? Então, em todo aquele momento ali, em todas as festas, tinha aquela celebração com o vinho, né? Muito menos no casamento podia faltar, né? E, em suma, a Sulamita está dizendo que tudo isso é inferior quando comparado ao amor que Salomão tem a lhe oferecer, né? Então, esse primeiro item aqui, o beijo, né? O segundo, nós vamos ver, é o perfume. O perfume, ele está ali no versículo 3. A fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam, né? Então, a palavra suave da mensagem, né, significa agradável, atraente, né, e faz ligação entre o cheiro do perfume e a pessoa que usa, né? No caso, o rei, né, cujo nome é fragrância, né? Então, a gente vê ali que o beijo e o perfume, né, faz a ligação entre o cheiro do perfume e a pessoa que usa, no caso, o rei. O terceiro item, meus irmãos, é o nome, né? Ele se encontra também no versículo 3, né? Assim como nós lemos, né? O nome de Salomão, e, né, ele é derivado do verbo hebraico shalem, né? Que significa ser perfeito, completo, né? As donzelas, as moças solteiras daquela época, né, em idade a se casar, ficavam interessadas, né, no noivo por causa do seu nome. Então é um nome forte, né? É um nome que para ele ali, para muitos, era considerado aquele homem perfeito, né? Aquele homem completo, né? Que nós sabemos que nos dias de hoje não existe, né, meus irmãos? Nós sabemos que somente existe um homem acima de todos que é perfeito, né? Naquela época eles consideravam Salomão como esse homem completo exatamente por seu nome ser forte também, né? Então a Sulamita acha Salomão atraente, né? Tanto a parte estética e eticamente também, né? E o rei é um homem pelo qual ela sente prazer e respeito. E a partir dessa realidade nasce um desejo íntimo para com essa pessoa atraente e desejável, né, meus irmãos? O quarto item, o desejo, né? O desejo, ele está ali no versículo 4 que nós vamos ler também. Leve-me com você, vamos depressa. Leve-me o rei para os seus aposentos. Estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor mais do que o vinho, né? Então o rei me introduziu nas suas recâmaras, né? Então a gente vê ali que dois argumentos favoráveis a essa posição, né, incluem cantares, no qual a figura é jardim fechado, manancial recluso, fonte selada, né, que argumenta a virgindade foi mantida, né? E conjuro-vos que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queria. A ideia é que o amor conjugal não deve ser forçado e tem o próprio lugar e tempo dentro do casamento. Assim como nós temos ali a nossa explicação ao final de cada tópico, né? Aqui não é diferente, né? Assim como os irmãos estão acompanhando aí, a Sulamita focaliza duas qualidades do caráter de Salomão: bondade e justiça. Tais valores éticos que formaram a base da sua atração a Salomão são utilizados para descrever o caráter de Deus em outros livros bíblicos, né? Procure por essas qualidades ao escolher amigos e parceiros de caminhada.
Então, a Sulamita, ela procurou em Salomão bondade e justiça, né? Então, são características hoje que nós devemos procurar também, tanto nos nossos parceiros de caminhada, né, quanto nos nossos amigos também. Então, são itens ali que a gente sabe que são valores éticos, né, que levaram a Sulamita a gostar e se apaixonar por Salomão, né? Então, que nós possamos seguir esse mesmo padrão de qualidade hoje, de características que nós procuremos, né, dessa forma. O segundo tópico, meus irmãos, amor e autoconhecimento honesto. Ele vai se encontrar no versículo 5 ao versículo 8. E também ele tem alguns itens para a gente comentar aqui e compartilhar, né? Então, pele morena. Pele morena, ele está ali no versículo 5 e versículo 6, que diz assim, meus irmãos: Estou escura, mas sou bela, ó mulheres de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não fiquem me olhando assim porque estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas. Da minha própria vinha, porém não pude cuidar. Né? Então ele fala sobre a pele morena, né? Vemos que há um conflito interno, né, na Sulamita nesses dois versículos. Ela está com autoestima baixa por causa da sua pele queimada pelo sol, né? Mas mesmo assim consegue ver-se bela, né? Tais emoções conflitantes são a experiência de muitas pessoas. Então, como que a gente tem se enxergado hoje? Como é que a gente tem feito o nosso autoconhecimento hoje, né? Ela, com todas essas dificuldades em relação à pele queimada do sol, ela não deixou a autoestima baixar por causa disso, né? E a noiva está morena como as tendas de Quedar, mas continua agradável, como as cortinas de Salomão. Ela fala às suas companheiras expressando dúvidas quanto à sua atração feminina. Quedar era filho de Ismael, e as tendas da tribo nômade descendente dele, feitas de peles de cabras negras ou marrons, cujas cores escuras, a noiva compara a cor de sua pele. Nesse caso, a cor da pele indica status e não preconceito de raça. A comparação implícita é com a pele branca das outras moças da corte, que significava uma vida real, dentro de quatro paredes urbana. Era uma vida vivida pela aristocracia. Então nós vemos, né, meus irmãos, que naquela época, diferente dos dias de hoje, né, a cor da pele, né, conforme as mulheres daquela época, né, as da tribo nômade, né, não sei se alguém já acompanhou algum filme, a gente já teve alguns filmes que mostra, né, até documentários de mulheres nômades, né, que tem o corpo todo marrom, né, tanto marrom quanto negro, né, então cores escuras, né, então a cor da pele indica status e não preconceito de raça, né. Para os dias de hoje, infelizmente, a gente tem vivido isso muito hoje, né, mas naquela época era um momento de alta de autoestima em relação a isso, né? E é claro que as pessoas brancas naquela época, assim como nós vemos nos dias de hoje também as peles brancas, né? Isso é para muitos ainda, infelizmente, a gente vive num mundo completamente preconceituoso em relação a tudo isso, né? E que muitos comparam as mulheres de peles brancas como pessoas ricas, né? E naquela época como seriam da corte, né? Pessoas reais, né? E existia toda essa questão também, né? O segundo tópico, meus irmãos, coração carente, que está no versículo 7. Conte-me você a quem amo, onde faz pastar o seu rebanho, e onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia. Se eu não o souber, serei como uma mulher coberta com véu, junto aos rebanhos dos seus amigos. Coração carente, né, meus irmãos? A insegurança que resulta de baixa autoestima leva a noiva a procurar o noivo, né, desejando encontrar-se com o amado. Pfeiffer diz: o amor genuíno que sente pelo amado desperta uma saudade constante de estar em sua presença imediata, o que acontece em quase todo o tempo. Então, o rei é descrito como um apacentador de rebanho, né, um pastor. Ele faz o rebanho repousar pelo meio-dia,
o que é um contraste com o frescor da manhã e do pôr do sol em outras passagens, né? Para que não ande eu vagando, né? Traduziu como serei como uma mulher coberta com véu. As duas traduções referem-se a atitudes de prostitutas, implicação que a jovem quer evitar a todo custo, né? A amada precisa da orientação e pede ajuda ao noivo. Sua autoestima, contudo, ainda está baixa. Diga-me, meu amor, aonde é que você leva suas ovelhas para pastar? Onde é que elas descansam ao meio-dia? Diga, e assim não terei de andar procurando você entre as ovelhas dos outros pastores, né? E de que maneira hoje, meus irmãos, a gente vê que a autoimagem ajuda ou prejudica o relacionamento entre namorados e casados, né? A autoimagem, né? É como você se enxerga hoje, como você se vê perante a você mesmo, né? Como você se reconhece hoje, né? Então reconheça os momentos frágeis do seu cônjuge e esteja pronto para ouvi-lo, né? Hoje para nós entendermos o nosso relacionamento, para a gente fazer com que o nosso relacionamento seja um relacionamento duradouro, né? Nós precisamos entender o que o nosso cônjuge está falando hoje, ouvir, né? Estar pronto a ouvir para explicar e conversar da melhor maneira, né? Poder ajudar da melhor maneira, né? Então, é não julgar as pessoas, né? E sim entender hoje que você é a imagem e semelhança de Cristo, né? Então, de que maneira você hoje que está acompanhando essa aula, né, tem feito a sua autoimagem, né? E isso hoje ele prejudica, né, ou ajuda, né, o relacionamento hoje entre os casados e namorados, né? E agora, meus irmãos, o gosto pelo elogio, né? Gosto de elogio. Quem aí gosta de elogio, de ser elogiado, né? De elogiar, né? Isso é algo bom, né? Nós sabemos que dificilmente tem alguma pessoa que não gosta de elogio, né? Claro que quando esse elogio, por exemplo, ele vem do coração, né? Ele é um elogio real mesmo, né? E não aquele elogio que você ouve porque a pessoa quer te agradar em algum momento, né? E sim aquele elogio que é feito do coração mesmo, né? Aquele elogio que tira de dentro do coração ali e você faz, né? Como que tem sido hoje, né? Você gosta de elogio, né? No terceiro tópico, meus irmãos, elogios genuínos. Ele se encontra no versículo 8 ao versículo 11, né? E o primeiro tópico dele fala sobre a mais bonita, né? O amado elogia exatamente o que ela não estava gostando em si mesma, né? Então, essa questão da autoimagem, hoje, meus irmãos, que a gente vê, muitas pessoas, às vezes, elas acham, principalmente mulheres, né? Elas não se enxergam belas. Hoje, nesse mundo que nós estamos aí, as mulheres, principalmente aquelas que não se sentem atraentes, não se sentem bonitas, não se sentem magras. Hoje a gente diz que o mundo é o mundo dos magros, né? E na verdade não é bem assim que funciona, né? Mas aquela mulher, por mais magra que esteja, às vezes fala, nossa, mas eu preciso emagrecer, né? Aí vem o seu namorado, seu marido e fala, não, você tá linda assim mesmo, né? Não precisa emagrecer, tá bom assim desse jeito. Então, nós vemos hoje que naquela época eles faziam isso também, elogiavam aquela parte da mulher, principalmente, né, que se sentia com a autoestima baixa em relação a essas questões, né. E esse primeiro item, a mais bonita, ele está no versículo 8, que diz assim: se você, a mais linda das mulheres, se você não o sabe, siga a trilha das ovelhas e faça as suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores, né? Então, o versículo 8, né, que nem a gente leu agora, ele inicia com a tentativa do amado, né, de levantar a autoestima da noiva, chamando-a de mais formosa entre as mulheres, né? Carr chama esse trecho de o gentil encorajamento do amado, né? E ele comenta: a resposta do amado aos temores expressos pela amada é a reafirmação a ela mesma de sua beleza e do quão desejável ela é. Então, meus irmãos, é isso que nós falamos agora há pouco, né? O amado elogiar, né? Aquele momento ali, a pessoa entender ouvir primeiro, né? O que a pessoa está sentindo naquele momento ali, porque a autoestima dela está tão baixa em relação a tudo isso,
né? E ele, mesmo ela se sentindo com autoestima baixa, ele o chamou de a mais formosa entre as mulheres. Poxa, hoje, nos dias de hoje, a mulher principalmente, né? Quando eu falo a mulher, meus irmãos, é questão das mulheres gostarem disso. Mas os homens também gostam de sentir amado, de se sentir desejado em relação a esse também, né? Nós poderíamos trocar, né, essa parte dos mais formosos entre as mulheres por mais formoso entre os homens também, por que não, né? O elogio, ele deve partir tanto da mulher quanto do homem também, né? Então, os dois se elogiando, né? Não cabe somente ao homem elogiar a mulher, e sim o homem também, a esposa elogiar o homem também, né? E isso a gente vê bem claro nesse versículo 8. O segundo item, éguas de Faraó, que ele se encontra no versículo 9, diz assim: comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens do Faraó. Aí você fica pensando, poxa, mas comparar uma mulher a uma égua, né? Então, é que naquela época, né, a comparação que o Salomão faz da Sulamita, né, comparando ela com as éguas do faraó, né, enfatiza a beleza da moça, né? Então, no Antigo Oriente, né, os cavalos egípcios eram uma riqueza cobiçadíssima. Então, todos queriam ter, e todos que tinham nessas éguas de faraó eram chamados de eram aqueles reis, né? Então, aquelas pessoas importantes, né? Então, ele comparou naquela época, né? Pense aí hoje num elogio, alguma coisa assim que você vai fazer para sua esposa, comparando ela com alguma coisa, né? Naquela época, algo grandioso, algo valoroso naquela época eram as éguas de Faraó, né? Se você for chamar uma mulher de égua hoje, não é tão elogio assim, né? É totalmente diferente, mas naquela época não, naquela época os cavalos egípcios eram da riqueza, né? Então enfatizavam muito, né, a beleza da moça, né? E naquela época, então, é evidente que os animais do palácio haveriam de ser os melhores dentre os melhores, né? Então, assim como ele falou no versículo 8, né, ser mais formosa entre as mulheres, aqui ele compara também éguas de Faraó, que significava também dentre os melhores, né? Então, as éguas de Faraó eram as melhores, pois pertenciam à realeza, né? Em nossa cultura tem o valor paralelo de uma gata entre os gatos, né? Então, nós podemos jogar aí hoje, naquela época eram as éguas, hoje a gente fala a minha esposa é uma gata, o meu marido é um gato, né? Então a gente ouve isso hoje, né? Exatamente comparando aquela época, né? Em relação a animais, né? Mas não é um elogio descompromissado, né? Aqui vemos a primeira aparição no livro, né? Do termo querida minha, né? Há conceitos de amizade, companheirismo e proteção de bem-estar da amada envolvidos nesse trecho, né, em contraste com a atitude dos irmãos no versículo 6. Né? Então, a gente vê também que hoje um relacionamento não precisa, não tem que ser somente de beleza, de algo grandioso, de elogio, não. E hoje nós temos que ter aquele conceito de amizade mesmo, né? A minha esposa, minha amiga, meu esposo, meu amigo, nós somos companheiros, né? E ter aquela proteção, né, tanto do homem quanto da mulher hoje para a pessoa amada, né? O terceiro item, enfeites e colares, que está no versículo 10, que diz assim: como são belas as suas faces entre os brincos, e o seu pescoço com os colares de joias. Né? Então aí nós fomos para um outro lado, né? Nós fomos ali do lado de comparação com éguas de Faraó para enfeites e colares, né? Então os arreios dos cavalos, das carruagens eram bem decorados com joias, metais preciosos, penas, couros e tecidos multicoloridos. Então não bastava ser somente éguas de Faraó, e sim com todo enfeite, todo colar, todos aqueles itens, né, que vai em cima de um cavalo, de uma égua, né, todos aqueles itens bonitos, de ouro, peças importantes, né, para dar um valor a mais, né. E é claro que a tentativa de Salomão em realçar a beleza da jovem, essa era a ideia, né, mas não são as joias, né, que são o mais importante, mas sua face entre os pendentes e seu pescoço entre os colares, né? Os ornamentos acentuavam
a beleza das faces e do pescoço da esposa, né? Quanto à natureza dos enfeites e traduções variam de cabelos trançados, brincos ou joias e ornamentos. Nada disso, contudo, mudaria sentido do versículo, né? Então, a gente traz para os nossos dias de hoje aquela mulher bonita, bem vestida, com colares de ouro, com roupas caras, né? Então, isso que ele acentuava mais a beleza, né? Mas não é esses itens, né? Então, nós sabemos que essa questão hoje que nós falamos de elogios genuínos, ele se trata não sobre aquela peça que está sobre a pessoa, e sim sobre aquele momento, sobre o que você está falando, né, para as pessoas, o elogio que está, né, elogiando a beleza dela. Mas é claro que uma mulher hoje bonita e bem vestida, isso chama atenção, então é uma forma a mais de você elogiar. Pense quando a sua esposa vai numa festa e ela se arruma toda, coloca aquele vestido bonito, coloca aquele colar, aquele anel, se produz toda, né? Então ele dá uma ênfase a mais, né? Mas não é isso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando, não adianta a gente vê para os dias de hoje, né? Não adianta a gente falar, poxa, mas essa pessoa ela é bonita, né? Mas ela é bonita por fora somente, ela não é bonita por dentro, né? Então nós estamos falando desses elogios, né? Sim, elogiar, né? Falar quando sua esposa, seu marido está bonito, né? Mas não é esse elogio de peças, de itens que estão sobre eles, né? O quarto item, ele fala sobre ouro e prata, né? Ele está no versículo 11 que diz assim: faremos para vocês brincos de ouro com as incrustações de prata, né? Então, além dos enfeites mencionados no versículo 10, né? Os enfeites e colares, né? O amado promete novos mais de ouro com prata. Então vamos fazer para você uma corrente de ouro toda enfeitada de prata. Ele quer realçar ainda mais a beleza da sua amada, né? Então não é aqueles enfeites, aquilo que é simples, não, tem que ser de ouro e de prata, né? E para concluir esse terceiro tópico aqui que a gente leu, né? Eu te pergunto, né? Qual foi a última vez que você fez um elogio ao seu cônjuge ou seu noivo, né? Ou seu namorado, assim por diante, né? Presentes valiosos devem vir acompanhados de palavras sinceras. Você concorda? Então a gente vê, ó. Aí eu faço essa pergunta para vocês, né? Qual foi a última vez que você fez um elogio ao seu cônjuge? Ou noivo, ou namorada, né? A gente fala de elogios hoje em relação a tudo, em relação a aquela pessoa estar produzida, bem arrumada, às vezes vai no salão de cabeleireiro, faz aquele cabelo bonito, aquelas unhas bonitas, né? Ou faz aquele jantar, prepara aquele jantar delicioso que você gosta, né? Você costuma elogiar o seu parceiro hoje, né? Ou sua parceira, né? Então a gente tem que lembrar hoje, né, que Deus colocou uma pessoa no nosso caminho hoje, nós devemos ter, além de todo o respeito, a gente tem que tratar ela com elogio. E eu não digo assim, claro que tanto homem quanto mulher gosta de receber presentes valiosos, né? Quem não gosta, né? Mas como a gente falou no texto, não se trata do que vem do item, né? Do que você está dando, né? Ah, eu vou comprar uma joia, eu vou comprar um relógio, eu vou comprar algo material que meu parceiro, minha parceira gosta, né? Mas sim acompanhados de palavras sinceras, né? Então é claro que hoje a gente fala que não precisa ter esse item hoje acompanhando, né? Desde que você fale palavras sinceras para o teu parceiro hoje ou tua parceira, né? Então que nós possamos parar, pensar e lembrar qual foi a última vez e estar mantendo isso como hábito, né? Eu digo no meu caso eu vivo elogiando a minha esposa em tudo que ela faz. Poxa, ela se sente muito bem, a gente vê o brilhar dos olhos, né, em relação a isso, né? Então isso ajuda muito, isso faz tanto o homem quanto a mulher se sentirem importantes, né? Então pense bem em relação a isso e vamos mudar nossa postura, nossa forma de conduzir o nosso relacionamento hoje com elogios, né? E a conclusão, meus irmãos, dessa aula de hoje, que já está chegando ao fim,
né? O caráter do noivo é altamente considerado pela noiva, assim como ele considera a beleza dela, né? Esse segundo aspecto é exaltado em Cantares 4, do 1 ao 9, né? Se os irmãos quiserem estar lendo depois também, o Cantares 4, do 1 ao 9, ambos devem ser percebidos quando um casal pensa em casamento. A mulher, como parte mais frágil, normalmente fica com a autoestima baixa quando tem dúvidas sobre a sua beleza. Os homens devem estar atentos a isso e fazer elogios verdadeiros, né? Então aí é onde eu queria chegar, meus irmãos. A gente, como homens, como maridos hoje, como sendo o sacerdote do lar hoje, né? Como aquela pessoa fundamental para a nossa esposa hoje se sentir bem com tudo isso que a gente está vivendo, né? Então preste atenção, repare mais no seu parceiro, na sua parceira, né? E veja bem a situação que ela está hoje, se ela não está precisando de um elogio, se como que tá, se ela está se sentindo mal com alguma coisa, às vezes ela não está bem com ela mesma, às vezes está com aquela autoestima baixa, está fazendo uma autoimagem ruim dela, né? Então, o nosso papel hoje, meus irmãos, é estar dando esse valor para as nossas esposas, né? A mulher ali, como ele cita como parte mais frágil, é que a mulher tem essa sensibilidade maior em receber elogios. Então, muitas mulheres esperam dos maridos esse elogio, né? Então, que nós possamos, né, estar atentos a todos esses momentos, estar atento a tudo isso que nossas esposas, nossas namoradas, noivas estão passando, né? Faça um elogio, convide ela para ir a algum lugar, espere ela se produzir toda, né? Compre aquele vestido, aquela joia, né? A gente fala ali como ouro e prata, como falou, né? Claro que hoje o ouro e a prata ali, o ouro, a prata nem tanto, mas o ouro hoje ele é um valor mais alto, né? Então, presenteie a sua esposa, né? Mas junto com o presente, fale para ela palavras bonitas, né? Não somente com peças, né? Mas que ela possa, e que junto, né, com os presentes valiosos, venham palavras sinceras, como a gente falou, né? Então, esse é o diferencial. Isso vai fazer com que o seu casamento ele siga mais firme, mais forte, né? É isso que nós buscamos hoje, né? E, claro, se puder também dar alguma joia, alguma peça de ouro também, por que não, né? Isso é um valor a mais, né? Ela vai se sentir importante, saber que além da preocupação, né, ela está se sentindo amada e presenteada, né? Mas isso não é o mais importante, né? Então, o elogio, ele faz muita diferença no relacionamento hoje. E é isso, meus irmãos. Agradeço mais uma vez a presença de cada um de vocês. Se você gostou dessa aula, desse momento, né? Aproveite lá, curta essa aula, compartilhe para as pessoas que você acha que devem ouvir essa aula, né? Que foi falado hoje. Graças a Deus, tudo que foi falado Deus fala com a gente, né? Não é o Reginaldo que está falando. Eu sigo esses momentos, eu tenho essas atitudes de seguir junto com a minha esposa, né? Mas tudo isso vem de Deus, né? Então, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um e que nós possamos ser companheiros e companheiras mais sensíveis a todo esse momento e que nós possamos fazer o que foi falado hoje. Tá certo, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Continuem acompanhando aí nossas aulas nos próximos capítulos que vão acontecer. Né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma ótima semana e até a próxima segunda-feira, em nome de Jesus.